Thank you so much, everyone, for being a part of our event today. Now is the time for our breakout sessions, and thank you so much for choosing our headless session. In this session, we're going to have two pieces. First, we're going to tap into an interview that our leader of the global commerce practice from the product side for headless gave recently to one of our team members. And then we're going to go into an actual case with our global partner, OSF. I hope you enjoy this session and hope to see you again soon. Where today we're going to be exploring one of the most mystifying concepts in e-commerce today, headless commerce. And to help guide us through this, I'm delighted to be joined by Igor Filetsky, who is the VP of Product Management and manages all of our headless software. Igor, welcome. Thank you, John. Great to be here. Awesome. Let's get right to it. So what is headless commerce? Great question, John. So headless typically means that brands are going API first, using APIs to achieve one of three objectives. The first one that's most common is building amazing digital experiences that are highly differentiated from brand to brand. And to get that custom look and feel, you're going to go API first to achieve that level of quality. The second reason is to get more operational agility. So for brands to be able to update their website or app 10 times more often than before, and building specialized DevOps processes to really make that something that's in their DNA and move much faster as a business as a result. And the third reason to go API first or headless is to build best of breed architecture. So we can combine commerce functionality from one vendor, search from somebody else, CMS from a third party into something that's a really highly customized architecture that is serving the unique needs of the brand and the shoppers that they have. So experiences, agility, and best of breed are typically three reasons to go API first and to explore headless for brands right now. It's an interesting answer because I think that a lot of people, when they think about headless, they think about this is just the front end technology, right? Like I'm ripping the head off my application and it's going to be all these great web pages. But you're describing something that's not only front end, but really like APIs and a lot of back end stuff as well. So if it's not only front end, what's it really for? Yeah. So I think the word headless is used so much because the idea of decoupling front end and back end is always present in this architecture, right? You always want to have the separation to can evolve the front end and the back end faster and more independently. But ultimately, like you said, John, it's also about kind of freeing up the data and being able to connect applications with one another and really having this composable and connected architecture that can have the full power of all the data the brand has in different applications that can be mixed and matched to meet their business goals. So the decoupled experience is a kind of a key requirement here, but the full story is this digital transformation and connecting all the different dots that exist in the shopper journey and between different silos within a brand organization. Fabulous. So bearing that in mind, like what is an ideal case for headless commerce? Because I think a lot of people enter into this and are like, I need headless commerce. That's the thing. But it may not be the right choice in every situation. Like what are the best choices or what are the best implementations for headless commerce, the best use cases that matter? Yeah, so one thing I always recommend to brands that are looking at headless is figuring out, what is their why for looking at API first. So we talked about these three initial reasons. Is it a great experience that you want to launch? Is this getting more agility? Is this bringing a new vendor with new innovation in that you want to have as part of your digital shopper's journey? And that why I think is really important to, first of all, understand for the business and then align with IT and partners on. And then once you see that headless is the right way, so you have to go API first, then you can really map out the right architecture and make sure that you have the right project plan to achieve that. If the brand does not have those requirements, if they don't have the maturity, that may mean that headless is something that should plan for slightly down the road, but not immediately as well. It's not for everybody just yet because it does require a bit more resources and a more senior team that is going to start building those APIs. No, and that makes a lot of sense to me. I think that I did a lot of implementations in my past, and it's super important to know where you're driving the car before you pick the car that you want to drive there, right? Because roads are different. You want to pick the best choice. Awesome. So I know that you join us for Mobify, a recent acquisition. What does Mobify bring to Salesforce's headless story? Great question, John. So we've been speaking to customers that are looking at headless or have gone headless, and over 40% of the cost
is actually in the front end, so building the head. And wouldn't it be great if we could have a faster path to market, launching your front-end experience, and then an easier way to maintain it without having to deal with all this complexity of, keeping up your front-end infrastructure, CDN, security, all these kind of things. So Mobilify developed technology for accelerating and building out progressive web apps, and also a way to host them and to achieve high level of traffic and performance with our managed runtime. So we drastically reduced the complexity of launching a headless front end and make it very easy for brands to maintain that over time. So you can focus on custom features, custom experiences, and not this kind of middleware, this internal wiring that we at Salesforce can now do for them and manage for them and also pay for them when it comes to public cloud costs. So it's a great way to allow our customers to free up resources for innovation and not just reinventing the basics of the e-commerce platforms and e-commerce front ends, because we'll take care of that. That's outstanding. I know that, one of the tricks about headless is that you do end up owning quite a bit of infrastructure, and that can be more of a surprise than I think a lot of people are waiting for. So, being able to host the runtime, having the, everything done for you, I think is great. So as you look into the future, what does the future hold for headless commerce? What are you working on? Gee, I wish I could share my entire roadmap with you, John. A couple of things I want to mention, though, is that we are looking at how to lower the barrier to entry to headless, right? So headless, as we mentioned, requires a more senior team. We're trying to make it as easy to roll out these progressive web apps and get started on different touch points as it is to launch a normal templated website today. So really trying to lower that barrier and unlock innovation on new touch points that our customers and their shoppers want to be at. So if I look out, 2-3 years from now, I think headless is going to be the norm. It's going to be the default, building API first, but it's going to be a lot easier and organic for brands to do that without sacrificing the business user tooling that they have, without really having to do like a big rip and replace, which sometimes is the case with headless. So making it the norm, making it easier, and unlocking amazing innovation for brands and for shoppers alike. That's roughly our plan. That's outstanding. And it really, it's a great time to be headed in this direction as commerce starts to appear in all sorts of new contexts. And those APIs really help that happen. Igor, thank you so much for joining us today. I really appreciate your thoughts. And thank you for watching. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Tony pela apresentação. Meu nome é Henrique Andrade, eu sou AVP de Innovation da USF, né, onde a gente trabalha nessa parte de integração de todas as clouds da Salesforce. Hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre o caso de um dos nossos clientes, né, que é a Wharton University, né, que utiliza uma das soluções da Salesforce, né, exatamente utilizando toda a arquitetura de headless. Então, vamos passar um pouquinho aqui, que a gente vai falar sobre a história, sobre todos os motivos e estratégias que tomaram a definição dessa arquitetura e desse projeto, que foi vamos dizer assim, uma definição bem interessante, e hoje eles estão colhendo todos os resultados com relação a esse projeto, tá? Então, quem é a Wharton, né? A Wharton é reconhecida como a primeira escola de negócios do mundo, né? Ela foi fundada em 1881 e ela é bastante conhecida, né, e sendo considerada uma das melhores instituições de ensino na área de negócios do mundo, né? Então, ela tem hoje cerca de quase 100 mil ex-alunos em 153 países e tem um nome, né, e uma capacidade de inovação bastante interessante em todo o mercado de universidades do mundo, de educação do mundo. Então, o que é que a gente tinha com relação aos desafios da Wharton, né, inicialmente, quando a gente começou a conversar com a Wharton, né? Então, a Wharton tinha acabado de lançar o seu site de aprendizado online, que é chamado Interactive, e dentro desse site, né, eles fizeram várias definições de arquitetura e de soluções que iam ser utilizadas lá nessa plataforma. E um dos problemas que se tinha era como eu encaixo a solução de e-commerce, né, e além de tudo, como eu faço todo esse fluxo e todas essas informações fluírem em todo, vamos dizer, na navegação do usuário durante o engajamento na plataforma. Então, os problemas que a gente tinha na Wharton, primeiro de tudo, é que
Como a Wharton utiliza de ferramentas de aprendizagem, né, e várias dessas ferramentas são games, né, são plataformas interativas e tudo isso, eles precisavam fazer com que a transição de todas essas plataformas ela fosse bem alinhada, né, com a navegação do usuário e não tivesse uma quebra de usabilidade entre todas as plataformas, né. O outro ponto importante que a gente tinha é sobre a necessidade de marketplace, né? E nesse marketplace a gente coloca tanto os alunos quanto os educadores, onde os educadores, eles próprios poderiam entrar na plataforma, poder navegar na plataforma e, a partir daí, pedirem para serem acreditados, né? Ou sejam, verificados, educadores verificados dentro da plataforma. A partir dessa hora, esses educadores poderiam fazer o quê? Né? Poderiam eles mesmos fazer o lançamento dos seus próprios jogos ou de algumas maneiras interativas dentro do site, né? Um dos grandes problemas era a escalabilidade, né? Então, você pega todos esses softwares juntos, né? E eles teriam que funcionar do ponto de vista de usabilidade, mas também do ponto de vista de arquitetura, né? E aí vem o Commerce Cloud, Salesforce Commerce Cloud, com toda a escalabilidade, né, para que a gente possa fazer com que a solução de e-commerce escale da mesma maneira do que todas as outras soluções lá e tenha uma solução, vamos dizer, escalável de forma uniforme, né? Outro ponto que a gente conversou bastante com o Wharton era a questão dos processos, né? Então, os processos, eles tinham diversas ferramentas e cada uma dessas ferramentas tinham um tipo de integração diferente. Então, o usuário, ele começava um processo, mas ele não terminava o processo online. Então, tinha alguns passos manuais e algumas maneiras de interagir com o Wharton por diferentes canais, né? Então, esse processo, a utilização desse processo de uma maneira única, né? Que eles fossem descentralizados e que eles estivessem disponíveis para que os clientes, os educadores ou estudantes tivessem eles disponíveis na plataforma, era essencial, né? E, por último, também tinha a questão de colocar nisso tudo, né, a automação de marketing por e-mail, né? Seja essa automação para avisar, por exemplo, o aluno que tem algo pendente para o aluno, ou seja, para dizer que novos vídeos, novas aulas, novos conteúdos foram integrados na plataforma. Tá? Então, esses eram os desafios que a gente tinha quando a gente começou a conversar com a Wharton no começo. Tá? E o que foi que a USF desenhou? Né? Então, o que a USF desenhou? Ela desenhou uma plataforma, né, onde o Salesforce Commerce Cloud é a plataforma de commerce de back-end, provendo todas as APIs, né, para que essas APIs fossem consumidas pelos sistemas da frente, né, e integradas diretamente. Então, nesse caso, a gente está falando que a plataforma de games, né, a solução de games da Wharton, ela é totalmente integrada com o Commerce Cloud e o Commerce Cloud integrado com as outras plataformas, né? E nesse caso, a gente também tem o Sales Cloud integrado na plataforma. Com essa solução, né, utilizando o conceito, né, que foi falado aí há um pouco atrás, de API First, né, a gente faz com que os usuários de negócio se preocupem cada vez mais pela usabilidade da plataforma, né, pelos fluxos de interação com o usuário, e que essa parte de back-end ela seja, vamos dizer, direcionada pelas plataformas utilizando APIs simplesmente, tá? Então, nesse caso, a plataforma de front-end da Wharton é exatamente a mesma utilizada pelo site que tinha sido lançado. Então, é utilizado hoje React, né, para consumir as APIs de todos os sistemas integrados na parte de back-end da Wharton. Então, a solução da USF, o que ela tem? Né? Ela tem o Commerce Cloud como back-end, né? E tecnologias e o front-end da solução em React e todas as outras tecnologias de terceiros integradas diretamente uma com a outra, baseado na arquitetura que foi criada, né? Então, o que é que o Headless permitiu nesse caso? Né? Para que os usuários de negócio, né, eles pudessem entrar o conteúdo conforme eles faziam antigamente. Eles usam a plataforma de CMS deles para entrar o conteúdo, né, de maneira muito simples e unificada para que esse conteúdo seja disponível em toda a plataforma, né? Então, o Commerce Cloud foi integrado com a solução de newsletter da Wharton, né? O Commerce Cloud também foi integrado com o Wagtail,
que é o CMS utilizado da Wharton, principalmente para a plataforma de jogo, né, para a parte de conteúdo e a parte de conteúdos interativos específicos, né. O CyberSource é o meio de pagamento utilizado, né, então ele está totalmente integrado na plataforma e disponibilizado para as ações de pagamento do usuário, seja ela na ação de se inscrever para um curso ou para pagar qualquer serviço que seja necessário dentro da Interactive, da Wharton. E, além disso, todos os processos começaram a ser automatizados dentro das soluções, né? Então, o Commerce Cloud gerencia tudo aquilo que é relacionado a produto, a catálogo, tudo aquilo que faz sentido, né, para aquilo, e ele se integra diretamente, por exemplo, com o conteúdo, né? Então, hoje, quando a gente fala da solução tecnológica da Wharton, a gente está falando de uma solução integrada, onde o time... vamos dizer, as habilidades do time estão concentradas numa solução única, né? Então, quando a gente está falando de front-end, independente se eu estou desenvolvendo, por exemplo, um componente que utiliza alguns objetos ou alguma ação do Commerce Cloud ou alguma integração com o CMS, o time de front-end está usando a mesma tecnologia integrada e o mesmo conhecimento. Então, nesse caso, a gente está fazendo, vamos dizer, uma reutilização e uma unificação da tecnologia pelo qual o time de desenvolvimento está utilizando, tá? Com essa solução, né, foi criado um marketplace muito rico em recursos para os educadores e alunos, né? Então, todas as jornadas de usuário, né, elas são automatizadas de ponta a ponta. Foi um ponto específico, né, que a gente falou lá no começo, que as jornadas agora elas começam e terminam com todas as funcionalidades, né? Então, o usuário, ele tem aquela capacidade de poder executar as tarefas dele de forma bem mais eficiente e de forma online e com os resultados imediatos, né? Então, o que foi criado, né? Ou seja, você tem, como a gente falou, um autoatendimento para educadores, para que eles possam entrar na plataforma, se verificar e, a partir daí, serem autorizados a entrar em conteúdos, né? Criarem games e todos esses pontos específicos. Autoatendimento em geral para os estudantes, a capacidade de inscrição em cursos e, como eu falei, da parte de educadores, essa criação dos cursos, compra de jogos, reembolsos e todas as funcionalidades dentro desse marketplace. Algo interessante também é que não só as tecnologias que existiam, vamos dizer, do ponto de vista de jogos, né, que trazem funcionalidades, mas também foi integrado, né, a parte de SSO, né, que hoje usa o Amazon Incognito, né, para fazer toda essa integração com relação a isso, né, mas também algumas ferramentas da Amazon, como envio de e-mails pela solução, por exemplo, para que se pudesse fazer essa integração completa, né? Então, nesse caso específico, né, toda essa parte de tecnologia, ela foi encapsulada dentro de APIs para que facilitasse todo esse desenvolvimento dessa plataforma como um todo, né? E aí, o final de tudo, né, eu acho que todos os alunos hoje, né, no final, todas as certificações são obtidas dinamicamente, automaticamente vinculadas ao perfil do aluno no LinkedIn, trazendo todo o fluxo, desde a inscrição até as certificações indo direto para o LinkedIn, na plataforma da Wharton Interactive, tá? Quando a gente vê os resultados, né, então, é uma plataforma de aprendizado totalmente inovadora, com o objetivo de fazer com que os alunos aprendam, né, de forma interativa, seja utilizando games, sejam participando de quizzes, sejam participando de gincanas ou qualquer um dos tipos de ações que existem dentro da plataforma, né, mas com isso foram melhorados o quê? Né, foram melhorados os recursos de atendimento para o cliente, ou seja, processos antigamente que você tinha que comparecer à escola, né, ou você tinha que enviar e-mails para dentro da universidade, para dentro da Wharton, né, agora todos eles estão disponíveis para que os clientes, seja os educadores ou alunos, tenham acesso a isso, né? Os processos de marketing eficientes, né? Então, agora você tem toda a solução centrada no CRM, né? E todas as informações conectadas e fluindo dentro do ecossistema inteiro, né? Então, significa que as ações, né, que são executadas dentro da plataforma, elas são monitoradas, né, e gerenciadas para que se possam ter estratégias eficientes de marketing, né? Então, por exemplo, né, enviar informações para cada um dos novos cursos que o aluno tenha interesse e coisas do tipo, né? Então, hoje, essa plataforma, além de ser, vamos dizer, tecnologicamente mais estruturada,
hoje ela também, em termos de dados, ela possui todas essas informações de forma conjunta, né? A experiência de aprendizado é através de jogos, né? Então, é uma escola de negócios, então eles trabalham com muitas simulações, né? E essas simulações, muitas vezes, vêm em formas de jogos, então faz com que o aprendizagem seja mais atrativo, né? Maior lucratividade, ou seja, todas as ações agora, todos os gaps operacionais do ponto de vista manuais ou falta de processos, eles foram, vamos dizer, revisitados, e criou-se uma plataforma mais eficiente do ponto de vista de processo. E um dos pontos que a gente tinha falado bem no começo é a questão de site mais rápido, né? Então, essa escalabilidade, ela entrega como site para os clientes que navegam nessa plataforma de forma mais rápida, mas ela também é uma plataforma mais rápida de lançar novos produtos, né? Ela tem esse poder de componentização, que foi citado um pouquinho antes também, né? E aí esses componentes agora estão disponíveis para ser utilizados em toda a plataforma. Então, além de um site mais rápido para o cliente final, nesse caso, os alunos e educadores, ele também tem um site mais rápido para ser colocado no ar pelos usuários de negócio e até pelo time de tecnologia da própria Wharton, né? E a capacidade de aproveitar as integrações, né? Então, esse é um dos pontos, né? Então, você vê toda a arquitetura da Wharton agora utilizando o conceito de API First, né? E essas integrações sendo reutilizadas dentro da plataforma inteira, né? E com isso, o time de tecnologia consegue ter um melhor monitoramento de todas as necessidades, ou seja, e crescer automaticamente, né? E dimensionar esse ambiente conforme a necessidade de utilização dos usuários e educadores, né? Então, hoje, o time de tecnologia tem bastante controle sobre essa plataforma. Os resultados, né? Então, hoje, você tem cerca de 2.500 visitantes únicos diariamente na Wharton, né? Que é um número, né, bastante elevado comparado àquilo que a gente tinha lá no final, né? E você tem hoje uma dezena de cursos de instrutores privados verificados, né? Então, a gente vê tanto os acessos de visitantes únicos, que são de alunos, mas a gente também vê muitos acessos de instrutores privados verificados que estão lá criando seus próprios treinamentos, né, seus games e criando seus próprios cursos para seus próprios alunos ou alunos da própria universidade. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, um depoimento da Sarah Tons, né, ela é diretora executiva da Wharton, né, então, na verdade, ela fala exatamente sobre a necessidade, né, sobre tudo aquilo que tinha, que é de transformar a educação, né, com o objetivo de que esse aprendizado ele fosse de forma efetiva e interativa, né? Então, esse era o objetivo principal, né, fazer a transformação dessa educação, e aí a solução de headers da OSF, né, com os parceiros internos da Wharton, né, deram essa flexibilidade para que se tivesse essa capacidade de escalar, né, mas também tivesse essa preocupação com a jornada do usuário, né, com a jornada de que o usuário tivesse cada uma das jornadas dele mapeada e que ele tivesse o começo da jornada e o fim da jornada. E aí, aqui era só para dar uma visão um pouco do que é o Wharton Interactive, né, isso é o site deles, então hoje ele é um site bastante, com todos os recursos, vamos dizer, mais modernos aí de UI, né, e sempre ligando muito, né, simulação, games, conteúdo, seja esse conteúdo, conteúdo estático, seja conteúdo como vídeo, né, então ela se transformou numa plataforma realmente de interatividade, né, fazendo com que o aprendizado ele seja mais divertido do ponto de vista de ações de aprendizado, né. Então era isso mais ou menos que a gente tinha para mostrar, exatamente esses pontos específicos, falar um pouco do que a Wharton ganhou com essa tecnologia, e não só com a tecnologia, acho que a tecnologia é um meio para a gente atingir os objetivos de negócio, né, e esse objetivo de negócio da Wharton era exatamente aprimorar o aprendizado utilizando maneiras mais interativas, né, e era mais ou menos isso que a gente tinha para discutir hoje e falar sobre o case da Wharton utilizando a tecnologia API First, com toda essa arquitetura headless, tá? Muitíssimo obrigado. Aqui a gente tem no final, tá? E depois vai ser compartilhado com você alguns recursos que a gente tem, falando um pouco mais sobre headless, utilizando a solução de e-commerce. Muitíssimo obrigado.